Então, fala galera, aula de filosofia, dessa vez para poder falar do discípulo do Platão, o Aristóteles. Esse cara que é muito diferente dos outros filósofos que vimos até então, porque ele se parece muito com os cientistas da atualidade. Quando você lembrar do Aristóteles, você tem que lembrar de um cara que foi biólogo, que ele estudou muito os seres vivos, estudou vida marinha, ele foi botânico. Várias ciências derivam daquilo que o Aristóteles foi. Para muitos, ele é considerado o primeiro cientista em si, o cara que abriu o ramo para diversas áreas. Escreveu sobre tudo, escreveu longamente e bem. Diferente do Sócrates, que não deixou nada legado, diferente do Platão, que desenvolveu um pensamento a partir do seu mestre, o que Aristóteles faz é, desde o princípio, já divergir do seu mestre e abrir um leque de ideias. E é bem no cerne da questão do que o Platão pensa que o Aristóteles vai divergir. Deixa eu começar contando do zero essa história, né? O Aristóteles, ele não é grego. O Aristóteles nasceu na cidade de Estagira. Ele é natural da Macedônia. Então, como não grego, ele foi parar em Atenas. Ele foi estudar em Atenas na famosa Academia de Platão. Ele era filho de Nicômaco, amigo e médico pessoal do rei da Macedônia, o Amintas III, que é o pai do Filipe II. Ele era um meteco, né? Ele era um estrangeiro quando ele mudou para Atenas. O que quer dizer que ele era livre e sem direitos políticos. De quem ele foi professor? Bem, começando essa história, ele foi professor do Alexandre o grande conquistador do mundo antigo, o cara que teve um dos maiores impérios da história, o cara que fez e expandiu ao máximo o Império da Macedônia após a assimilação do Império Grego. Observa bem essa imagem que eu já te mostrei antes, que é a imagem da famosa Escola de Atenas, né? Que é também a Academia de Platão. E nessa imagem eu tenho dois filósofos ao centro. Vou dar aqui um zoom, eu vou aumentar para vocês perceberem. Os dois filósofos são respectivamente de vermelho e de azul, Platão e Aristóteles. O Platão, ele levanta a mão e aponta para cima. Isso é muito importante para a gente poder perceber a diferença desses dois caras. Isso aqui é o resumo de toda a matéria, gente. E aí, do lado dele, o Aristóteles está com a mão estendida, meio que apontando o mundo para baixo, né? Dizendo que as coisas estão aqui. Qual é a conclusão disso? É que, para o Platão, o mundo real, o verdadeiro conhecimento está lá em cima, no mundo das ideias, que já faço uma revisão para você. Para Aristóteles, a realidade está aqui neste mundo, no mundo sensível. Então, a primeira coisa que você já vai marcar aqui dessa aula é que o Aristóteles representou uma oposição ao platonismo, às ideias do Platão. Ele é um forte opositor daquilo que o seu mestre postula. Volto a reafirmar isso com vocês. Um bom discípulo é aquele que discorda do seu mestre. Isso está em toda a tradição grega. Levem isso para as suas vidas. Discordem daquilo que eu apresento a vocês, mas discordem com fatos e com opiniões fundamentadas, é claro. O Aristóteles estudou muito tempo com Platão, né? Mas depois da morte do Platão e da escolha do sobrinho dele para poder assumir o lugar dele de preceptor na academia, o Aristóteles se sentiu meio escanteado e ele acabou decidindo ir morar em Assos, uma ilha. Com a ajuda de um tirano local, quem é o tirano, galera? Tirano na Grécia Antiga é um governante que assumiu o poder por meio da força, né? Ele aproveitou o momento político ali de instabilidade e ele sobe ao poder com a ajuda de algumas pessoas. Esse cara é um tirano porque ele domina sozinho. No geral, as cidades gregas possuem tiranos de períodos provisórios. Com a ajuda desse tirano, ele vai fundar um pequeno círculo filosófico. Com a morte desse tirano, o Aristóteles vai ter que meter o pé para a ilha de Lesbos, onde ele vai passar um bom tempo da sua vida. Depois disso, ele retorna a Atenas 13 anos depois da morte do seu mestre. E quando ele retorna, ele funda a sua escola próxima ao templo de Apolo de Lício. Por isso, o nome da escola dele vai se chamar Liceu. O Liceu, portanto, é a escola do Aristóteles. O Platão fundou a Academia, ou Escola de Atenas. O Aristóteles fundou o Liceu. E o Aristóteles vai dirigir essa escola até a morte do Alexandre afetar o seu status político. O Liceu tem uma característica importante, né? O Liceu não é um espaço físico só. O Liceu tem a ver com jardins, tem a ver com andar. O diferente no liceu dele para a academia é que normalmente o Aristóteles explicava suas lições, ele dava as suas aulas percorrendo caminhos, andando com seus discípulos. Os discípulos que seguiam Aristóteles eram chamados de peripatéticos, do grego peripatos, aqueles que caminham ou passeiam. Então, peripatéticos eram os integrantes da escola do Aristóteles, porque eles andavam enquanto eles falavam.
E aqui eu já te apresento a tríade do período socrático que nós devemos encerrar quando acabarmos de falar sobre Aristóteles. Da esquerda para a direita nós temos Platão, Sócrates e Aristóteles. Esses três são os autores que formam o que nós chamamos de período socrático. A esses três devemos boa parte da tradição e da cultura ocidental. Mas um dos objetivos centrais dessa aula é te fazer diferenciar as ideias do Platão para as ideias do Aristóteles. O que eu posso dizer é que, com certeza, os dois buscavam conhecimento. O conhecimento é algo essencial para um filósofo. No entanto, o conhecimento buscado pelo Platão vai estar diretamente relacionado à razão, ao uso da razão. A razão é o mecanismo pelo qual ele vai buscar as coisas. Já o Aristóteles buscará alcançar o conhecimento por meio dos sentidos, o oposto daquilo que pregará o Platão. Lembra que o Platão desprezava os sentidos para poder conhecer as coisas? Ele usava só a mente. O Aristóteles vai dizer que os sentidos são a única forma de conhecer as coisas. Isso é muito importante. Então, para o Platão, o que existe para buscar o conhecimento é uma racionalização, enquanto que para o Aristóteles, o importante é uma experimentação. Por isso ele é considerado um dos primeiros cientistas. E novamente, colocando os dois em oposição, eu posso te dizer que para o Platão o essencial das coisas é a ideia, enquanto que para o Aristóteles o essencial das coisas é a matéria, é o mundo material. Mas basicamente o que o Aristóteles diz é que eu tenho que valorizar os meus sentidos, eu tenho que valorizar aquilo que eu toco, o que eu percebo. Enquanto que o Platão diz é que o que eu toco, o que eu percebo, lembra do mito da caverna, é falso, é enganador. Eu só posso alcançar a realidade das coisas por meio do meu pensamento, da minha razão. E assim eu alcanço a ideia. A ideia é a realidade. No Aristóteles, a matéria é a realidade. Lembra que o Platão dividia o mundo em duas esferas? Eu te falei ainda agora, vou te relembrar isso. Para ele existia um mundo inteligível, superior, e um mundo sensível. O mundo inteligível era o mundo real, o mundo que deveríamos alcançar pela razão. E o mundo sensível, o mundo falso. Bem, tudo isso para o Aristóteles é balela, tudo isso é mentira, é um artifício mental que não existe. O que existe é o nosso mundo. Para ele, nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Isso é muito importante para a gente. E aqui eu te mostro um esquema de como era a ciência para Aristóteles, o conhecimento. E percebe que no começo ele passa pela sensação, que é o ponto inicial de qualquer descoberta, passa pela memória, alcança a experiência, ali você vê arte, que no grego significa tekne, de técnica, e aí chega a uma formulação científica. Esse seria o caminho pelo qual as coisas são conhecíveis, são permitidas a conhecer na visão de Aristóteles. Vamos fazer agora um exercício mental. Imagina que Platão e Aristóteles precisam conhecer este animal. Esse é um ornitorrinco, Talvez você já conheça o ornitorrinco por este desenho aqui. Vamos deixar os dois aqui. Bem, como Platão iria conhecer o ornitorrinco, O Platão iria utilizar a razão e o Aristóteles utilizaria os sentidos para poder conhecer esses animais. O Platão, portanto, não iria ver, ouvir, tocar, cheirar ou comer. Nada disso ele poderia fazer para poder entender o que é um ornitorrinco. Então, ele não queria saber o gosto de um ornitorrinco, não queria saber o cheiro, ou como é que é a textura da pele, qual é o barulho que ele faz, ou qual é a aparência dele. Que tudo isso está ligado aos sentidos e seria enganoso. A forma correta de conhecer o que é um ornitorrinco para o Platão seria utilizar a mente, seria utilizar a razão. Então, ele poderia apenas pensar sobre o ornitorrinco. É o exercício racional que serve para ele. Já o Aristóteles, obviamente, privilegiando os sentidos, discordando do seu mestre, o que ele vai fazer é o que todos nós fazemos. Para poder entender o que é um ornitorrinco, ele vai usar todos os 5 sentidos e aprender a realidade. Ou seja, para Aristóteles, é possível conhecer a essência das coisas nelas mesmas. Por quê? Porque para o Platão, para poder conhecer a essência de algo, eu deveria ficar refletindo sobre ela na minha mente, porque a essência não estava no objeto, a essência estava fora do objeto, no mundo das ideias. Mas é muito fácil entender o Aristóteles, mais fácil do que o Platão, porque para ele é possível conhecer as coisas porque as coisas têm a si mesmo, em essência, nelas mesmas. Deixa eu te dar um exemplo para deixar isso bem mais claro agora. Imagina agora que nós vamos ver aqui várias raças de cachorrinhos aqui. Vou colocar aqui algumas, eu não faço ideia do nome desses animais, Mas aqui eu tenho várias raças de cachorro. A partir do entendimento de que eu tenho várias raças, basta olhar a todas elas e fazer uma comparação usando a minha visão, olfato, audição, paladar, os 5 sentidos, e eu consigo entender o que todos eles têm em comum. E a partir do momento em que eu observo, eu faço uma abstração, reconheço o que eles têm e crio um conceito geral. Esse conceito geral
basta para eu poder entender o que é a ideia de cão, a ideia de cachorro. Então eu consigo perceber e criar a ideia de cachorro para Aristóteles a partir da observação e da abstração. Para o Platão, isso não era possível, galera. Para o Platão, o conceito de cachorro só era possível de eu formular se eu não utilizasse os meus sentidos, se eu não visse, se eu não ouvisse, se eu não cheirasse. Muito louco, né? Então, para ele, para poder pensar o que seria um cavalo, por exemplo, eu não tenho que sair por aí olhando o que são os cavalos no mundo. Eu teria que apenas refletir sobre isso. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Revejam a aula em caso de necessidade, porque existe um número de informações muito maior do que o de costume, tá bom? Preste atenção. Sobrevivam mais um dia de quarentena. Valeu, galera. Tamo junto.